Tá, vamos lá. Espero ter sido um ótimo final de semana, que foi. Segunda-feira parecia ter começado bem, assim, daria uma certa direção, parou, não sei porquê. Então vou te mostrar aí tudo o que aconteceu hoje no mini dólar, no mini índice. Vamos ver as notícias. Estou aqui com uma camiseta aqui do nosso amigo Lewis Hamilton. Pô, perdeu o Russell, tô aqui fazendo minha singela homenagem do canal ao Russell. O Russell era demais, vou mostrar ele aqui, ele era demais. Eu também perdi meus cachorros tudo, só sobrou um, e aí agora tem uma novata aqui que destrói tudo e sei bem como é isso. Difícil. Vamos lá, vamos para as notícias de amanhã. Cara, amanhã temos superávit orçamentário, dívida bruta, 8h30 da manhã, 9 horas taxa de desemprego do Brasil. Aqui vai causar uma volatilidade, mas vai ser na abertura do mercado, então vai ser bem na hora aquela loucurada da volatilidade ali, absurda. Temos a confiança do consumidor, esse aqui, cara, que vai ter uma volatilidade 11 horas da manhã, depois os outros ali, oferta de emprego, e 9 horas, 11 horas da manhã. Este é o jogo, tá bom? Vamos para o Osama. 60 minutos, Osama. Dólar. É isso que esse cara tá fazendo, cara. Aqui ele muda a característica desse preço para virar comprador. Aqui ele dá prosseguimento ao movimento, quebrando a estrutura. Na sexta-feira eu identifiquei esse ponto aqui, mas cara, sexta-feira foi muito difícil de operar. Hoje também foi meio estranho, mas hoje botei dinheiro no bolso, então fico feliz, não vou reclamar. Mas foi difícil, viu? Não foi fácil. Um dia bem difícil. Acompanhei quase todo dia. Tive que levar meu filho para fazer umas análises lá, um centrinho. Então eu enxergo aqui, ó, um fundo duplo, nesse ponto aqui, ó, que ele fez. Acredito que tem força para ele rotacionar esse pêndulo aqui, lá para baixo, fazer esse movimento, completar o movimento medido que ele já está devendo há um tempão. E tô com esse viés assim, sabe? Mas tem que ficar de olho assim, por exemplo, nesse ponto aqui, a mudança de característica do preço, cara, pode interessar e pode causar um movimento bom para um reteste de topo. Por causa também do fundo duplo. Mas também, ele pode simplesmente retestar esse fundo, para depois ir lá. Bearish, total. Aqui, ó, tô falando. Diário aqui, ó. Canalzinho de baixa, eterno. Ele vem vindo nele. Talvez um reteste de fundo. Talvez a perda dele para vir nessa região aqui do megafone. Apesar de que eu tava falando isso na live hoje, eu acredito que esse megafone aqui foi pro saco. Começou um novo megafone aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó. Então sim, ele pode virar de uma hora para outra e vem capotando, retesta fundo e vai lá em cima desse megafone. Não pode deixar essa possibilidade de lado, a gente tem que estar preparado para tudo. Até porque ele não tá caindo com a elegância que ele tava caindo e como o dólar, cara, se porta diferente. Diferente do índice. Tá, vamos para os estudos aqui, e aí eu falo mais sobre isso depois. Deixa eu me tirar esses caras aqui, ó. Vamos para o 5 mil tickets mini dólar. Isso que eu tô falando, ó. Vamos afastar bem aqui para enxergar ele de longe. Deixa eu ver se estão vendo. Então, aqueles pontos lá dos 60 minutos, ou seja, qual é a técnica da gente fazer, utilizar os conceitos de choque BOS e principalmente os movimentos de Joseph James. A gente olha um time frame maior, baixa esse time frame e tenta procurar por operações ali. Quando a gente baixa esse time frame, em ticks, por exemplo, ticks refletem volume financeiro, não direção de mercado. Time frame de 60 minutos, de um dia que a gente vai identificar quais são as possibilidades desse cara fazer algum ataque comprador ou vendedor. Ticks refletem padrões. Então aqui, nesse caso, a gente tem o range, e esse range, ele tá cruzando ele, vai para cima, vai para baixo, e aí, como eu falei lá, nos 60 minutos, ele pode fazer essa rotação aqui, ó. O problema foi que ele parou nesse fundo duplo, exatamente no pé do range, podendo fazer o quê? O que a gente subentende quando ele faz esse movimento? Exatamente, breakout, pullback. Ele pode somente, ele escapa com esse movimento, volta, vai lá em cima, volta e faz um breakout. Para isso, ele vai ter que mudar a característica do preço nesse ponto aqui. Ele quebrou a estrutura nesse ponto aqui dos 60 minutos. Então, para ele mudar a característica desse preço, ele vai ter que romper esse topo aqui, ó. Que é o último topo validado. Onde fez o capote efetivo. Aqui não é. Não se enganem. Não entendam que aqui é o topo que tem que ser validado que vai fazer a reversão. Não, aqui pode continuar em pullback. Vamos capotar. A gente baixar aqui, ó, para ticks. E principalmente no meu noob purista, que eu gosto de observar bem, e que eu tenho outro tipo de análise, ó. Dá uma olhada. Olha que interessante. Vocês estão vendo? Perdeu o suporte da primeira hora. Ele deu o sinal da venda. Pegamos esse movimento, pegamos esse movimento. E aí ele volta em V. Olha que interessante. Entra num range, testa VWAP. Isso aqui, cara, são movimentos que o dólar não faz. Testa VWAP e faz um movimento direcional. Ele não testa ela de novo, não testa de novo, não testa de novo, não testa mais uma vez. Ele não faz isso. Isso quem faz é o índice. O índice enrosca na VWAP, vai pra cima, vai pra baixo, o dólar não. Por isso que eu, observando esse ponto aí, me parece que esse cara tá tentando uma possibilidade de reversão pra retestar topo, né? Não que seja uma reversão efetiva. Pode ser um pullback grande, porque ele tá caindo há muito tempo e não faz pullback. Não gosto dessa forma como ele cai. Não gosto. Na sexta-feira foi a mesma coisa aqui, ó. O cara cai, violina, cai de novo, violina, cai de novo, volta, cai, entra num range, cai, entra em outro range, cai, entra em outro... Ah, para. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Isso aí não nos dá segurança nenhuma. Nenhuma.
que a gente pode esperar amanhã? Onde ele está? No ponto em que ele está? Só conferir um negócio aqui. Então, no ponto em que ele tá sobrevendido, cara. Sobrevendido numa região onde ele pode fazer um pullback. E pode facilmente retestar esse topo, então tem que ficar de olho. Ficar de olho. Dólar, assim como o índice faz direto, o dólar aqui, ele pode ser tanto vendedor como comprador. A venda está sendo bem difícil de fazer as operações. E a compra às vezes vem se arrastando, grudado na média de 21 e entrega, né? Olha aqui esse exemplo aqui. Tá vendo? Ele afastou, né, cara? Não afastou a média. Afastou pra cacete. E na compra? A compra não afastou. Mas ele não veio? Desde as 10h30 não veio subindo? Olha isso. Movimentos estranhos do mini dólar. Então, tem que olhar pros dois lados. A dica é operar próximo da VWAP. Procurar por setups próximos da VWAP. É isso que a gente quer. Porque fazendo os movimentos próximos da VWAP, a gente tem um sentido legal. E aí o que a gente vai usar aqui? Os setups que a gente está acostumado. Junto, quebra de estrutura e da mudança de característica do preço. Quando a gente tiver no time frame menor, a gente tem que observar esse tipo de movimento. Aqui, ó. Abriu o mercado. E eu fiz isso aqui, só que o stop estava bem grande. Mas, ó. Quebra da estrutura. Quebra da estrutura. Quebra da estrutura. Mudou a característica do preço. Seria o topo validado. Mudou a característica do preço. Quebrou a estrutura. Quebrou a estrutura. Quebrou a estrutura. Mudou a característica do preço. Quebrou a estrutura. E aqui ele muda a característica do preço de novo. Nota como ele está tentando buscar aquilo ali, ó. Enroscado na VWAP. Setups. Setups Joseph James aqui, ó. Uma tentativa, duas tentativas. Entrada aqui. Duas tentativas falhadas ainda com um crown reversal. Com um stop aqui. Primeiro não deu certo, segundo deu. Vai lá em cima, volta, trap, ó. Entrada aqui, stop aqui, faz a venda. Lá embaixo, quando ele chega aqui, uma tentativa, duas tentativas, entrada aqui, stop aqui, e acelera. Por enquanto, bearish, segue bearish. Mas se ele segura num fundo assim, ó, bem definido, a gente tem que apostar numa compra também, cara. Ele tinha tudo pra rotacionar aqui também, ó. O noob purista aqui, o meu. Não fez, né? Não fez, bateu aqui e voltou. Como a gente tinha olhado nos 60 minutos, lembra? Ele faz? Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta e ele dá-lhe. Por que ele não pode chegar aqui? Não pode chegar naquele topo? Tá com força. Então o dólar tá complexo de operar. E dá pra operar nos dois lados. Depende aqui dos setups que tu vai usar. E principalmente do tamanho do range. Olha o range do dia aqui, ó, que a minha calculadora mostrou. Ó. Aí ele perde esse fundo, coloca aqui, ó. Teoricamente ele deveria vir até aqui, ó. Não veio, né? Não veio. Parece que não tem volume financeiro. Está meio morto-vivo. Mas amanhã a confiança do consumidor vai dar uma mexida nisso aí, pode ter certeza. Então, dito isso, vamos para o 60 minutos. Mini índice. Cara, 60 minutos. Mini índice. Dá uma olhada aqui no... Fica no aqui? Tô caixa lento. Às vezes eu gosto de olhar aí. O mini índice tá sinistro. E aí? Comprador, né? Totalmente comprador ainda, né? A média apontou aqui pra... Ficou verdinho de novo, apontou pro alto. Rompeu o topo. Esse aqui entrou em leilão hoje, né? Todo esse movimento entrou em leilão. Ele fez isso aqui muito rápido, já entrou em leilão, já abriu aqui. Manipulation total. Manipulation society. Mas é aquilo, ó. A gente vai observar aqui o que ele tá fazendo. Quebra a estrutura. Quebra a estrutura. Muda a característica do preço. Muda a característica do preço nesse ponto aqui. Vira pra compra. E aí onde é que ele vai fazer agora? A quebra da estrutura. Lá em cima, amigão. Na verdade a quebra da estrutura é aqui. A mudança da característica do preço é aqui ainda, né? Ele perde aqui. Quebra a estrutura aqui. Coloca ele reto. E agora vai quebrar a estrutura só lá em cima. E aonde que é o choque aqui agora? Agora é aqui, ó. Quebrou aqui, aqui, ó. Aqui que ele vai mudar a característica do preço e passar a ser vendedor. E lá ele vai quebrar a estrutura naquela altura lá. Complexidade é o nome do jogo. No diário, ele sentiu demais no megafone, viu? Sentiu aqui nesse topo do megafone. Acusou o golpe. Você ainda pode subir mais, cara. Tá subindo com muita força. Você tem que ajustar aí essas resistências aí. Essa resistência aí já passou de baixo ali, né? Bullish, ainda bullish, mas tá chegando muito próximo dessa média. Cruzou ela pra baixo. Tá estranho, tá muito estranho. Assim como o dólar tá estranho, ele pode facilmente, lá embaixo. Mais ou menos nessa região aqui, ó. Pra retestar esse fundo. Facilmente. Duvidem. O índice é maldosinho. Então vamos para os 20 minutos. Mini índice. E é isso aí que ele fez, ó. Dá uma olhada. Cara, isso aqui... Não sei, cara. Isso aqui não me agradou muito. Vamos um gap. Observaram um gap? Nem eu tinha visto esse gap aqui. Mas eu vou copiar daqui, ó. Já vamos colocar o gapzinho lá pra gente ficar de olho. Gapzinho ali, ó. Tchau. Então sim, tem um gapzinho para ser fechado. Pode buscar esse gap facilmente. É difícil de operar esse cara aqui, cara. Abriu afastado da média, fez um pullback. Todo mundo achou que esse cara ia capotar aqui. E o que ele fez foi a quebra da estrutura, né? Colocou ele reto, bem rápido, e foi pro alto. E aí aqui ele muda a característica do preço. Interessante. Muito interessante. Aí ele quebra a estrutura. Aqui seria mudar a característica do preço. Quebra a estrutura, segue capotando. Muda a característica do preço. Chegou a mudar aqui, ó. Chegou a virar para compra, continuou caindo. Muito complexo esse cara aqui. Muito complexo. O que dá para fazer nesse cara? Olha, cara. Ele pode buscar esse gap aqui facilmente, né? Sabe disso. Ele pode tentar fechar esse gap aqui bem rápido. Ele tá bem próximo dele.
Fechando esse gap, ele meio que faz um fundo duplo aqui, né? Nessa região. Aí ele meio que atrai vendedores, depois fazer mudança da característica do preço, pullback, quebra de estrutura, para ele lá em cima. Observaria por compra, cara. Vamos ver como é que vai sair o índice de desemprego, né? Do país. Eu observaria por compra, sinceramente. Nossa calculadora calculou meio torto o negócio, né? Ficou bem certinho, não, hein? Isso aqui indica total manipulation. Quando a calculadora não acerta assim na tampa do negócio, manipulation total. Mas tá bom. O índice tá bem promissor, cara. Aqui nesse fechamento mesmo aqui, ó. Vamos ver o que a gente tem. Uma tentativa falhada de vendedores, duas tentativas falhadas, mudou a característica do preço, pode talvez amanhã fazer com uma abertura explosiva para o alto, ele pode retestar o topo facilmente, uma entrada aqui com stop mais ou menos aqui, ou mais ou menos aqui estaria meio que protegido, para tentar um ataque naquele topo lá. Um ataque naquele topo lá, para jogo, tem aí seus 1.500 pontos. E aí ele chega nessa regiãozinha aqui de resistência. Interessante. Mas o índice eu sigo não dando muita bola para ele, então, cara, eu acredito que ele vai seguir bullish, vai seguir empurrando esse mercado para cima. E aí derruba o dólar, a gente vai com o dólar. E aí é a mesma coisa, vamos usar as artimanhas dos setups que a gente conhece. Crown Reversal, Pullback, Força, Traps. Isso aí. Esse é o jogo. E aí, não tem mais pra falar mais nada disso. Se você achou que esse conteúdo agregou seu setup, agregou seu aprendizado, deixe seu like. Hoje tem a possibilidade de me seguir comigo nessa incrível aventura. Faço lives de segunda a sexta, a partir das 9h55. Não opero na primeira hora da manhã, minha constituição e minha religião não permitem. E faço projeções do mini índice e mini dólar toda segunda-feira. E de terça a quinta eu faço só do mini dólar, porque é o que eu tô focado mesmo, porque esse setup fecha melhor no mini dólar. De acordo com as minhas análises, vale mais a pena eu operar no mini dólar, cara. Eu consigo operar de uma forma melhor, não me irrito tanto, o mini índice me violina demais, e eu tenho as estatísticas aí que aparecem nas minhas propagandas ali na live. Cara, o mini índice entrega de 20 a 38% de operações vencedoras, o dólar entrega de 35 a 60% de operações vencedoras. Preciso operar o mini dólar, apesar de ser mais caro, funciona melhor no meu setup, tá bom? Vem comigo, vou ganhar um dia nisso aí. Fiquem bem, uma boa noite. Amanhã 9h55 estamos na área aí na live, tá bom? Vem comigo, aparece aí.